Pastor, e todos os irmãos, eu não nasci num lar cristão, mas eu nasci num lar de fé. A minha mãe sempre foi uma mulher de fé, mas nós, ao longo do tempo, nós víamos minha mãe buscando, mas nós, crianças, né? Eu, meus irmãos, eu sou o mais velho de três irmãos, tenho mais dois irmãos, um irmão e uma irmã, e não nasci num lar de fé, né, num lar cristão, mas sim num lar de fé. A minha mãe era aquela que trazia Jesus para dentro da casa e conduzia os filhos da melhor forma possível. E hoje nós estávamos conversando ali, você falou da experiência da como você se converteu, foi muito forte. Conta essa experiência, como foi da sua conversão a Rapaz, Jesus. rapaz. Na verdade, pastor, e todos os irmãos que devem se identificar, talvez, por alguns momentos. Como eu falei, eu nasci num lar de fé, minha mãe era uma mulher de fé, e minha mãe buscava a presença do Espírito, né? E, na verdade, desde cedo, desde pequeno, eu tinha experiências sobrenaturais. Mas como não nasci no lar cristão e não tinha interpretação daquilo, eu via crianças, eu via pessoas me chamando para brincar, eu via vultos, vozes, eu tinha visão aberta, eu sempre tive isso, né? Mas não sabíamos lidar com essa situação, era muito atacado quando era pequeno. Mas Deus, e ao longo do tempo, você vai crescendo, vai se tornando jovem, né? Vai se tornando, trabalhando, pai de família, e ao longo dos anos, eu como empresário, fui empresário no Rio de Janeiro por muitos anos, sempre trabalhei, né? Até que um momento, eu passei uma dificuldade na minha empresa. A minha empresa, houve um desfalque na minha empresa, bem grande, e eu estava a ponto de perder a empresa. E não sabia o que fazer. Muitas coisas acontecendo na minha vida. Você imagina, você abre uma empresa, a tua empresa cresce, você começa a ganhar dinheiro, você começa a desenvolver um trabalho de sonho, porque eu vim de uma comunidade no Rio de Janeiro. Então você começa a ter um sonho e de repente você se vê às margens de uma falência, né? Mas diga agora comigo, quando Deus tem algo para você, Deus usa aquilo que parece o fim para fazer algo novo. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Eu, minha esposa morava em São Paulo, né? Hoje minha esposa, a apóstola Úrsula, a mais bela de todas é a minha esposa, né? Também a flor, a rosa do campo, eu levei ela para lá para o Rio de Janeiro. E a gente já namorava, ela vendia para mim alguns produtos de informática, a gente nos conhecemos dentro dessa área, eu era um distribuidor de informática, de computador lá no Rio de Janeiro. E já a minha família é cristã, meu irmão cristão, meu irmão mais novo, minha irmã cristã, né? E eu era o primogênito, sou o primogênito da família. E faltava eu, cara, sabe? Eu tive algumas experiências desde de 8 anos de idade, minha mãe levava a gente a algumas igrejas, tive batismo, mas nunca firmava em nada, né? Até que esse momento de dificuldade, eu fui num aniversário que minha irmã promoveu, aniversário de uma sobrinha minha. Chegando lá, e contei a história da minha empresa, que eu estava para fechar a empresa, e eu era um cara muito bruto, assim, como empresário. Arrogância também, eu tinha muita arrogância nessa situação. Mas, a velha criatura, né? E eu era muito persuasivo naquilo que eu trabalhava. E eu contei essa história, eu estava meio para baixo, porque eu estava para fechar a empresa, que era meu sonho de menino. E minha irmã falou assim comigo: meu irmão, o Deus que eu sirvo vai falar com você. Busca ele. Pede para ele falar com você em sonho, em visão, ou levantar alguém para falar com você. Isso era um sábado, Alisson, irmãos. E eu falei, cara, como é que eu vou falar com o Deus da minha irmã? Era Deus da minha irmã. Como que eu vou falar com Deus? Até porque eu brincava quando minha irmã falava em línguas, ou quando alguém cristão numa reunião falava em línguas, eu ficava, a gente fala no Rio de Janeiro, zoando, né? Ficava zoando aquela coisa louca de falar em línguas. Que negócio é esse? Eu não compreendia. Aí eu cheguei, fui ver um filme, cheguei no meu apartamento, fui ver um filme.
E vendo um filme, eu vi o filme A Virada. Olha só que forte. A Virada é um filme que fala justamente de um empresário e da virada da vida dele. E eu vi esse filme. E do começo ao final do filme eu chorei. Porque eu não sabia falar com Deus da minha irmã. E aí eu caí ajoelhado na beira da cama e falei, ó, Senhor, o Senhor é o Deus da minha irmã. Minha irmã falou, se isso que está acontecendo na minha vida, eu vou fechar minha empresa, o que vai acontecer? Me dá um sonho, levanta alguém para falar comigo ou me dá uma visão. Por isso que eu falei, do jeito que ela falou comigo. Irmão, segunda-feira, Alisson, isso aí foi no sábado. Segunda-feira, passaram as coisas, domingo, eu tive algumas situações que aconteceram na minha vida no domingo. Segunda-feira eu cheguei para trabalhar. Eu cheguei para trabalhar, um menino, que era meu gerente, falou, patrão, tem alguém querendo fechar um negócio grande com a gente aqui e quer falar com o senhor. Eu, na minha arrogância, já tinha até esquecido que eu tinha falado com Deus, que era o Deus da minha irmã, mas Deus já estava trabalhando o mistério ali, o impacto. Eu falei, tudo bem, depois eu falo com ele, pede para ligar para o meu escritório. Quando eu cheguei no meu escritório, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou de Maricá, né? Distrito de Itaipuaçu, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, mas a minha empresa era em Niterói. E quando eu chego no meu escritório, a primeira ligação que eu recebo de um homem chamado Alex, e queria fechar um negócio comigo. Ele marcou 15 horas comigo, às 15 horas. Aí eu fui lá. Alisson, eu cheguei no escritório dele, aquele escritório imponente, e só que ele entrou comigo, ele foi na minha frente, ele disse assim, quando atendeu a porta, eu cheguei 3 horas cravado, e eu nunca fui de chegar no horário. Naquela época eu não chegava no horário, eu fazia meu horário. E quando eu chego lá, eu falei, cara, 3 horas certinho. E a primeira coisa que ele falou para mim na porta, falou, pô, gostei do senhor, o senhor é pontual. Eu, na minha cabeça, pensei, a primeira vez que eu fui pontual. Amém. E ele foi andando na frente e me mostrou um roteador, cara. Ele me mostrou um roteador assim, e o roteador é o que nós trabalhamos com a internet, distribuímos internet dentro de uma área, né? E ele tinha comprado só um roteador, mas ele não conhecia a minha loja e queria fechar um negócio grande comigo. Eu já fiquei suspeito, né? Eu falei, poxa, o cara quer fechar algo comigo, mas não conhece a minha loja, só comprou um roteador comigo, tem alguma coisa aí. E já fui escaldado ali para a sala dele. E do jeito que nós estamos aqui, ele sentou à minha frente e falou novamente comigo. Pô, gostei. O senhor é pontual. Quando ele falou, o senhor é pontual, saiu de dentro de mim. Eu falei assim, graças a Deus. Quando eu falei, graças a Deus, ele falou, olha como é que eu estou arrepiado. Cara, eu não era acostumado com esses mantos, entendeu? E um homem ficar arrepiado na minha frente, eu falei, que isso? Eu já pensei outras coisas, né? E já ia ficar bruto, já ia descontar no cara alguma coisa ali. E de repente ele falou, mas foi em milésimo de segundo, ele falou, olha como é que eu estou arrepiado. Quando ele falou, como eu estou arrepiado, ele começou a falar em línguas estranhas. Ele começou a falar em línguas dos anjos. E começou a entrar em mistério. E começou a contar minha vida toda. E Deus falou comigo assim, eu dei tempo. Assim que Deus falou. E eu contei isso para você mais cedo, né? Ele falou, eu dei tempo. E o inimigo fez o que quis. Mas agora eu estou te pegando. É como se Deus me pegasse naquele momento, me tirasse do estágio que eu estava e me trouxesse para a luz. Eu comecei, parecia que jorrava um rio de águas vivas nos meus olhos, eu com vontade de chorar e Deus falando comigo através dele. Chora, filho, é hora de chorar, eu estou aqui, agora não vai acontecer mais nada, eu estou te trazendo para a minha luz. E começou a falar. E eu arregalar, porque o homem não chora, né? Hoje crente chora, cristão chora, eu choro toda hora com a presença do Espírito Santo, mas naquele momento não. Eu arregalei o olho e não queria chorar, mas as lágrimas brotavam dos meus olhos. Brotavam, jorravam. E no final, cara, ele chegou e saiu, vamos dizer assim, do mover, né? E falou, cara, o que aconteceu na tua vida?
Eu falei, você falou tudo para mim. Ele falou, não, quem falou foi o Espírito Santo. Foi o primeiro momento que eu tive um impacto com o Espírito Santo, sabe? Ele falando e me chamando para a luz. Saí. Cara, nunca mais, daquele momento em diante, eu que queria abraçar o cara, eu não queria mais sair de perto daquele momento, daquele cara. Eu cheguei no meu escritório, falando, ligando para minha mãe, mãe, na verdade, eu vou dizer para vocês, irmão, eu andei a avenida toda, Alisson, falando com todo mundo, eu só andava de cara fechada, mas eu andei a avenida toda, parecia que eu estava flutuando, sabe? Saiu um peso de mim, e eu falava assim para todo mundo, Deus falou comigo. Ei, eu olhava para as pessoas na rua que eu não conhecia, nunca vi, uma avenida, eu olhava, Deus falou comigo, mas um sorriso, e querendo abraçar todo mundo e falar, pô, experimente isso, sabe? Deus fala com você, Deus fala mesmo. E por quê? Porque quando ele começou a falar em línguas, eu entendi que era Deus, e veio o meu pedido, o Deus da minha irmã. Porque minha irmã falava em línguas. Eu via meu irmão, eu via os crentes falando em línguas, né? E aquele momento foi um momento, assim, crucial. Eu só sei que eu cheguei no meu escritório, liguei para minha irmã, liguei para o meu irmão, liguei para minha mãe e falei, Deus falou comigo, agora eu sou de Jesus. Deus falou comigo, Deus disse que eu sou dele. Sou dele. Cara, nunca mais eu bebi, nunca mais saiu um palavrão da minha boca, nunca mais me prostituí, sabe? Casei. Minha esposa foi, era minha namorada, foi morar comigo, casamos. E aí, cara, tem muitas coisas para falar do que Deus fez depois disso. Eu estou aqui porque algo Deus tem feito na minha vida e tem usado a minha vida para abençoar pessoas através do poder, através da guerra espiritual, da batalha espiritual, cura interior, amém? Ministério dos anjos. Ou seja, hoje Deus abriu um leque do sobrenatural sobre a minha vida e nós vivemos isso dia após dia. Eita glória, é forte. É muito forte. É forte esse testemunho. E é interessante que você, dessa experiência marcante, veio com fome, com sede e algo que você queria. Você foi impactado as línguas, né? Via a sua irmã no primeiro zombou. Eu zombava, né? Eu zombava daquilo. E aí depois você começou a buscar. Cara, demorou essa busca? Então, como foi essa experiência? Esse irmão, Alex, que foi usado por Deus como profecia, ele tinha uma reunião, uma célula, uma roda de oração no escritório dele. E toda quinta-feira tinha essa roda de oração. E era só penteca, só pentecostal, irmão. As irmãzinhas do coque. Sabe aquelas irmãzinhas do coque que olha na parede e vê você viajando? Eu estou vendo aqui, canta em cânticos angelicais, aquela coisa toda. Eu lembro que, à primeira vista, eu liguei para minha família e quis ir na igreja da minha irmã. E fui. No primeiro culto que eu fui, eu senti vontade de aceitar Jesus. Sabe? Aquele negócio eu já estava queimando ali, tipo assim, agora não tem mais. Aí o pastor fez o apelo, eu falei, cara, aí veio um zumbidinho no meu ouvido. E se amanhã você quiser namorar? Se amanhã você quiser beber? Crente não pode beber, crente não pode namorar. E aí, como é que fica? Você já é adulto, sabe? Você já... Aí eu não fui, retraí. E na quinta-feira eu fui nessa roda de oração. Cheguei nessa roda de oração, cara, você imagina as irmãs do coque, cara. Era tudo assim, era uma roda, daqui a pouco as irmãs saíam no manto e veio marchando para mim. Eu nem falei isso para você mais cedo, eu falei alguma coisa, você vê. Aí as irmãs vieram marchando e ela me segurou pela mão e falou assim, eu tô vendo esse homem, olha só, cara, eu tô vendo esse homem com uma comitiva e ele sobe, aí ela falava olhando para a parede. E quando ela falava olhando para a parede, eu olhava para a parede para ver o que ela estava vendo, né? E ela via eu escrevendo o livro, levando o meu livro no Pássaro de Ferro. Eu estou vendo esse homem entrando com a comitiva de pessoas do ministério dele, voando o Brasil e as nações, com maletas de livros que ele vai escrever. E, cara, eu, recém-chegado, eu tinha, né? Deus falou comigo numa segunda, na quinta-feira eu estava tendo essa revelação. Era tudo novo para mim.
E aí, a primeira experiência que eu tive com o cair do poder foi nessa roda de oração. Que as irmãs chegavam nas pessoas que estavam lá, muitos empresários, eu era empresário na época, e elas tocavam as pessoas caíam. E vieram para mim, cara. Você está entendendo? Eu vou contar algo aqui, é muito forte. Porque vieram para mim, eu via todo mundo caindo, eu falei, pô, e eles me seguraram, eu falei, cara, eu tenho que cair também, entendeu? Vou cair, pô. Mas não sentia nada naquele momento. O cara, tá, vai, a presença está aqui, a presença está aqui. Eu, caí. Não caiu? Caí, mas caí consciente que eu estava caindo. Não foi a unção. Não foi a unção, eu caí. Aí eu caí, fiquei no chão assim, eu falei, cara, será que tá na hora de eu levantar? Vendo todo mundo levantando, será que tá na hora de eu levantar? E aquela presença, sabe? E aquela vontade de querer mais, até que domingo eu fui pro culto na igreja da minha irmã e lá eu aceitei Jesus. E lá foi forte, porque eu fui decidido a aceitar Jesus. Eu já tinha visto aquele mover pentecostal, aquele lance de poder. A mulher disse que eu ia viajar em pássaros de ferro, entendeu? E eu falei, cara, que coisa é essa? Nunca tinha lido a Bíblia, não tinha nada, e comecei a comer Bíblia, e comecei a querer saber daquilo, porque foi uma experiência de poder. Quando nós temos uma experiência de poder, e nós visitamos o Santíssimo Lugar, não tem como a gente olhar mais para o mundo, não existe mais mundo, acaba o mundo, entendeu? É uma experiência que eu tive. E eu, assim, sabe a experiência que quando você tem uma experiência, você quer que todos tenham essa experiência? Mas cada um de uma forma. Eu fui no domingo para a igreja que era da minha irmã, já decidido a aceitar Jesus. Quando eu chego lá, cara, o pastor pregando, eu falei, cara, quando que ele vai falar que é para aceitar Jesus? Porque ele falou na quinta, na quarta, e não deu para... Eu não fui, mas agora eu quero, agora eu entendi que eu tenho que querer, entendeu? Eu tenho que ir lá na frente. Cara, ele fez assim, ó, agora, aquele momento, quando ele falou agora, eu já estava lá na frente, eu, pô, mas nem falei, o irmão já está aqui, a igreja estava lotada. A importância do que eu vou falar para uma igreja, sabe? A importância da comunidade, da igreja, da eclésia. Eu estou lá e mais 2 pessoas aceitaram, eu lembro como se fosse hoje, e eu aceitei Jesus realmente, consciente, com entendimento, através do convencimento do Espírito maravilhoso Santo. Não foi convencimento de homem, não foi convencimento de testemunho, foi um convencimento do Espírito Santo. E eu não estava nem sabendo a ponta do iceberg do que Deus ia fazer na minha vida. Sabe? E naquele momento eu aceitei. Aí agora olha para trás e vê o que Jesus preparou para você. A igreja estava toda à frente com uma faixa escrita assim, Jesus te ama e nós também. E me abraçaram. Ali eu me senti acolhido, sabe? Eu achei que a igreja só tinha santo, só tinha perfeito. E eu creio numa igreja assim, sabe? A igreja é um pronto-socorro, é. A igreja é um lugar de muitas pessoas que vêm doentes. Sim, eu entendo isso. Mas a igreja, quando nós entramos nela, nós não podemos olhar horizontalmente. Nós temos que olhar na igreja verticalmente. O que pega é que as pessoas olham horizontalmente. Quando você olha horizontalmente, você vê o homem, você vê a falha, você vê o defeito. Né? Porque todos estão ali buscando um aperfeiçoamento. Agora, quando você entra numa igreja cheia do Espírito Santo e você começa a olhar para a igreja verticalmente, você não tem como se machucar, porque o Espírito Santo ele vai te encher. Ele vai ser glorificado na sua vida, ele vai usar a sua vida, aquele que era improvável, se tornar escolhido para vivenciar coisas grandiosas e tocar pessoas. Alisson, daquele momento em diante eu não fui mais o mesmo, certo? Mas nós fomos para uma igreja. Você pode fazer pergunta aí, cara. Eu estou aqui para... Acho que é interessante que você vai falar da igreja profética, mas quando você foi no monte, não sei se foi monte, numa vigília de oração, e a sua esposa falou assim, ó, eu não quero... Você começou a buscar e ela não queria... Ela não queria ser... Então vamos lá. Aí eu
Aí Deus começou, depois que Deus me converteu, realmente não convenceu, me converteu. Minha esposa foi, ela saiu daqui de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar comigo na minha empresa. A minha empresa não fechou, não tivemos problema. Depois que Deus entrou na minha empresa, abri mais 2 empresas, né? Mas sedento por ele. E nós não tivemos mais tempo de ir na igreja da minha irmã, da minha família, né? E ficamos sem esse tempo de igreja, né? Mas aí Deus começou a trazer só funcionário crente, só funcionário cristão. O meu gerente se tornou cristão e o meu gerente sempre conversava comigo: patrão, vamos na minha igreja, você vai gostar. E minha esposa: se não for legal e tal, tal, tal. Eu não sei. Aí o que aconteceu? Algo tremendo. Eu tive um sonho, cara. E acordei na manhã com uma imagem de um leão na minha cabeça. E era o leão de um filme, Mágico de Oz. E o resumo desse filme é que o leão queria coragem. Mas aí quando ele chega, eles vão buscar diante do Mágico de Oz, até essa coragem no Mágico de Oz. E quando ele chega diante, passa um monte de coisa, situação. E quando ele chega diante do Mágico de Oz, o Mágico de Oz diz para ele assim: você não precisa de coragem, a coragem está dentro de você. Você já tem coragem, só que você não sabe usar. Mas quando seus amigos precisaram da sua coragem, você usou no caminho. Está entendendo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tive esse sonho e acordei com aquilo. Aí falei para minha esposa, pô, amor, você lembra do Mágico de Oz e tal, tal, tal? Lembro, o leão e tal, eu queria coragem. O que será que é isso? A minha esposa: é um sinal. Vamos ficar atentos no dia de hoje. Minha esposa sempre foi aberta ao sobrenatural, sabe? Ela é muito, muito forte nessa veia sobrenatural. E ela falou: vamos ficar atento. Mas nós não estávamos em igreja. Quando eu chego no meu trabalho, começa a me queimar aquela vontade de ir na igreja do meu funcionário. Como é que eu vou falar com a minha esposa para a gente ir lá? E tal, tal, tal. Ela entra no banheiro do escritório. Quando ela sai, eu falei: eu vou indagar, que eu quero ir. Perguntei o meu gerente se tinha culto naquele dia, ele disse que tinha. E eu falei: amor, vou falar para ela para a gente ir no culto hoje. Quando eu vou falar com ela, ela sai do banheiro, ela vem: amor, vamos no culto do Cristiano hoje. O Espírito Santo falou comigo. Aí eu: uau, tá tudo alinhado. Fomos, cara. Quando nós chegamos no culto, sabe aquele culto na época da casa de Davi, David Keelan, Fernandinho, Cirilo, né? Pode falar, são os irmãos, né, de adoração, e aquela adoração extravagante, cara. Sabe, aquela coisa sobrenatural. E eu cheguei no culto, eu não via pastor, porque na minha mentalidade, pastor era terno, gravata, certo? Sapato brilhoso, e o pastor tinha que estar lá com a Bíblia na mão, mas eu não vi pastor. E eu comecei a olhar todo mundo pulando, aquela coisa extravagante, as pessoas voando na igreja, batendo asa, outros agarrando nos pilares, outros gritando, rolando no chão. Eu falei: que parada é essa? Eu falei assim: meu irmão, que é isso, cara? Eu falei: cara, será que isso é igreja mesmo? Eu falei: será que é Cristiano, que é o irmão gerente? Eu falei: será que ele está trazendo uma igreja mesmo? Cadê o pastor? Não estou vendo aquela coisa tradicional que muitos ainda têm. Se você pedir para muitas pessoas desenhar uma igreja, elas vão desenhar uma casinha com uma cruz em cima e uma portinha. Não tinha aquele lance do galpão, não tinha aquela mentalidade de bandeira, de ministério de adoração. Era um empresário, né? Aquilo que eu tinha de igreja era o que minha mãe me levava quando eu era garoto. Rapaz, daqui a pouco minha esposa começa a me cutucar e dizer assim: olha lá, a resposta. Aí o que resposta? Eu já tinha esquecido. Olha lá o leão, olha lá o leão. Quando eu olhei, cara, o ministro de louvor que estava tocando violão, pulando, ele virou e tinha um leãozão nas costas dele, na camisa, o leão. Aquele homem era o pastor. E aí minha esposa falou: nós vamos ficar aqui. E foi onde eu comecei, numa igreja profética de adoração extravagante, sabe? Saí de uma pentecostal, das rodas, e comecei a congregar nessa igreja.